Saudações, pessoal. Eu vou gravar hoje um vídeo aqui na intenção de dar um maior esclarecimento sobre o algoritmo das contas de menos e sobre o algoritmo da divisão, certo? Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou fazer a continha de menos. Continha, né, que a gente aprendeu, não vou falar a gente, mas eu aprendi sempre a falar a continha de menos. Fazer a continha de menos. Aqui, ok. Caneta azul. Vamos lá. Eu vou escrever, então vamos lá. Vou escrever um número assim que é bem interessante ali, ó. Vou escrever 10002. 10.002, certo? É unidade, dezena, centena, unidade, milhar, dezena de milhar. Sim, 10.002. Menos 8.764. Bom, aqui a gente já sabe, né? O nome disso é subtração com recurso. Subtração com recurso à ordem superior, certo? O A tem crase, é a ordem superior. Com recurso à ordem superior. Bom, nós já sabemos que a ordem de um número ela é contada da direita para a esquerda, certo? Então essa é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Essa aqui é superior a essa é superior a essa é superior a essa é superior a essa. Certo. Só que aqui, ó, de 2 eu não consigo tirar 4, certo? Então, ou de 4 para 2 não é a mesma coisa praticamente, mas não faz sentido, certo? Não nesse sentido de números naturais. Porque os números naturais, eles são apenas positivos, ok? Então, de 4 para 2 não dá. E o que eu deveria fazer? Eu deveria fazer o seguinte, recorrer à ordem superior e reagrupar aqui as minhas unidades, certo? Mas veja bem que não há como realizar isso, né? Então o que eu faço? Eu recorro à ordem superior novamente. Como aqui é zero também, eu não posso reagrupar aqui as unidades, né? A ordem superior eu também não consigo reagrupar. Então eu vou fazer o seguinte. Esse algarismo 1 aqui, né? Eu vou reagrupá-lo da seguinte forma. Eu vou fazer ele valer zero, certo? E vou reagrupar aqui, ó, na ordem inferior a ele. Vou reagrupar a 10 aqui, ó. Aí o que é que eu faço? Aí eu já fiz essa operação, eu reagrupei aqui. Eu recorri à ordem superior e reagrupei, certo? Aí o que é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, que eu vou até mudar de cor de caneta, né? Ali agora, né, isso aqui ficou valendo um 10, né? De maneira bem simples, de uma maneira que se possa entender. Isso aqui ficou valendo 10, né? Ó, daí fica-se 10 menos 8, certo? Mas aqui eu ainda preciso, nesse algoritmo aqui, realizar a subtração nas unidades, certo? O que eu faço aqui? Eu recorro à ordem superior, não dá, mas aqui eu já consigo, agora aqui, ó, já tenho o seguinte recurso aqui, ó. Aqui vai ficar valendo 9 daí, certo? 9. Eu vou reagrupar para a ordem inferior. Aí eu repito o processo aqui, ó. Eu quero ainda tirar 4 de 2, recorro à ordem superior, não dá, mas aqui já tem, ó. Aí risca ali e fica valendo 9. E aí eu recorro à ordem, eu reagrupo na ordem inferior. E aí agora sim, ó, agora eu consigo aqui, ó. Eu risco de volta esse 10 aqui, né? Eu risco porque ele
não vale mais 10, eu reagrupo ali, né? Eu passo para 9, daí passo para 12 aqui. Aí eu consigo, né? De 4 para 12, daí sim, daí dá 8. Daí agora por que foram anotados os 9 ali? Porque eles foram reagrupados, certo? Daí de 6 para 9, falta-se 3. De 7 para 9, falta-se 2. E de 8 para 9, falta-se 1. E ali é 0, certo? Daí para se tirar a prova aqui, né? Eu só faço aqui, ó. A gente tira a prova, né? Quando a gente tá aprendendo, né? Mas assim, agora só para fazer com maior consciência, né? Para você ver que o algarismo funcionando, né? 8 mais 4 dá 12, subiu 1. 3, 6 com mais 1 dá 0, subiu 1. 7 com 8 dá 0 aqui, subiu 1. 8, 9, 10. 0, 1. 10.002. 10.002. E se eu fosse fazer direto ali a conta, né? Ó, quando a gente já tá bem treinado, né? A gente faz assim, ó, 10.002 menos 8.764. Certo? O que a gente faz ali? A gente risca aqui, né? Aqui está... Aqui, ó. Não dá aqui, né? Daí vai 8. Daí ali ficou 9. A gente só diz só que ficou 9, né? Eu, pelo menos, depois a professora me ensinou assim. Que só tinha que ficar tudo 9 ali. E era isso. Né? Daí de 6 dá 3 ali, daí dá 2, daí dá 1 e dá 0. Fazer uma outra conta aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. 201 menos 88 aqui, ó. 8 é de 8 para chegar a 1 eu não consigo, né? Recorro à ordem superior. A ordem superior ali eu não consigo. Então recorro mais uma vez à ordem superior. Então, de 2 passou a valer 1, certo? E ali de 0 passou a valer 10. Então ali, ó, vem novamente ali. 8 para 1, não consigo realizar a subtração, né? Aí recorro à ordem superior. Era 10, ficou valendo 9. Aí, aqui. Agora sim, daí 8 para 11, então 3. E 8 para 1, 8 para 9, dá 1. E ele repete 1, 113. Mas, de forma rápida, né, como eu sempre faço ali, né, 88 e tal, ali já fica valendo 9, né? A gente risca, fica valendo 9 já direto. E ali fica valendo 1. Sabe, eu depois de costume já se sabe já. Mas essa aqui é a explicação do porquê, né? Do porquê que fica fazendo isso. Que nem, por exemplo, aqui nessa aqui é mais fácil de mostrar, mas o princípio é sempre o mesmo ali, ó. Uma explicação que eu achei que fica mais clara aqui, ó. Eu tenho 200 unidades e mais uma unidade. Ou seja, aqui eu tenho 201. Eu vou tirar 80 unidades e eu também vou tirar 8 unidades, certo? Então, o que é que eu faço ali, ó? Primeiro, no algoritmo, o que é que a gente faz? A gente pega primeiro a casa das unidades, certo? Aqui, ó. 1 e 8. Como eu vou tirar 8, como é que eu vou tirar 8 de 1, né? Como são números naturais, eu não consigo realizar, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu quebro aquele 200 ali, ó. Eu reagrupo ele da seguinte maneira ali, ó. 200 é o quê? É 190 mais 10. Mais 1. Daí o resto eu vou repetir ali. Menos 80. Menos 8. Menos 80. Menos 8, certo? Por que que eu fiz isso, né? Isso é porque a gente está trabalhando sempre com o sistema é decimal. Os reagrupamentos sempre acontecem de 10 em 10. São 10 unidades formam uma dezena, 10 dezenas formam uma centena, 10 centenas formam uma milhar, 10
10 milhares formam uma dezena de milhar, 10 dezenas de milhares formam uma centena de milhar, e 10 centenas de milhar formam uma unidade de milhão. Sempre de 10 em 10, certo? E o algoritmo, e na verdade aqui, né, o que eu tô fazendo é explicitar o algoritmo, certo? Então o que eu fiz ali, ó, 190. Eu vou reescrever novamente aqui, ó, 190. Dessa unidade, dessa dezena que eu tirei aqui dos 200, eu vou reagrupar ela aqui com a unidade, ó. Aí eu não falo que tem uma dezena e mais uma unidade. Eu falo já que tem 11 unidades. 11 unidades menos 80 menos 8. Aí quando eu vou realizar a operação nas unidades aqui, ó, daí dá certo, que é a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Só que aqui a gente vai riscando e vai falando, né? Na verdade, eu fui riscando e eu fui falando aqui que eu recorri à ordem superior, que eu recorri de volta à ordem superior e tal, né? Daí o que acontece aqui? O que acontece aqui é que eu cheguei aqui, ó, a ter 11 unidades aqui. Daí para resolver a conta, o que eu faço? Eu tiro 8 de 11, né? 11 menos 8, que daí dá 3 aqui, ó. Que é a mesma coisa aqui, ó. Tenho 11 e tenho 8, que são unidades, certo? Então o que dá ali? Ó? Dá 3, certo? Daí eu vou riscar aqui, ó, só para ficar claro, né? Ó. Eu vou colocar o mais ali, certo? Daí ali eu consigo resolver, né? 190 menos 80 dá 110. 110, 110. Daí o resultado é 113. Mas o que eu queria chamar sempre a atenção aqui é pro seguinte, né? É recorrer à ordem superior, certo? Nos vídeos do programa de iniciação científica da OBMEP, o rapaz escreve assim, né? Que se tem 2 centenas, mais 0 dezenas, mais uma unidade. Aí o que ele faz ali, ó? Ele escreve ali que duas centenas é igual a 20 dezenas, certo? Mais 0 dezenas, mais uma unidade. Aí ele desmembra de volta, né? Daí aqui ele coloca assim, ó, 20 dezenas é igual a 19 dezenas, mais uma dezena. Daí mais 0 dezena, mais uma unidade. Daí esse 0 dezena aqui, ele já passa a se desconsiderar, né? Daí o que se escreve ali? Ó? Se escreve que 19 dezenas mais uma dezena é igual a 10 unidades. 10 unidades mais uma unidade. E aí escreve-se assim, 19 dezenas mais 11 unidades. Eu apenas fiz de uma maneira mais direta, né? De uma maneira... É que essa aqui, assim, né? Como lá já é um projeto de iniciação científica, né? O conhecimento, assim, é um pouco mais... Se pressupõe que as pessoas que estão assistindo deveriam ter um conhecimento prévio. Eu tô dizendo isso, certo? Eu tô dizendo isso, que as pessoas deveriam ter um conhecimento prévio para assistir. Eu pressuponho, né? Mas o professor, o apresentador lá, ele escreve assim: 2 centenas, 0 dezenas, mais uma unidade. Obviamente, você faz uma relação com a álgebra, né? Isso é bem de praxe, né? Porque no lugar ali de D, você considera aquilo como a parte literal de uma expressão algébrica, certo? E daí também você se pressupõe que você tem um conhecimento de números inteiros. Mas aqui eu decidi não utilizar essa abordagem de números inteiros, certo? Porque
Ah, porque é aritmética, né? É partindo do conhecimento de números naturais e tal. Mais pra frente, talvez, quem sabe eu aborde, mas não tenho tanta certeza, certo? Então, o que eu queria explicar aqui é que sempre se recorre à ordem superior para realizar uma subtração, certo? É por isso que sempre fica 9, 9, 9, 9, onde tem zero, como eu mostrei aqui no início, certo? Por isso que fica 9, que fica 1, daí fica 11 ali, né? As considerações, né? O que eu tô falando aqui desse 1? Por isso que ficou 1 aqui onde era 2, ficou 9 aqui onde era 0 e ficou 11 aqui onde era 1. Devido ao recurso à ordem superior do número, certo? O que é que eu vou fazer agora aqui? Eu vou fazer aqui o seguinte aqui, ó. Eu vou fazer o algoritmo da... Bom, pro próximo vídeo eu vou fazer o algoritmo da divisão, tá bom? Obrigado.